não paro de me surpreender sobre esta matéria das contas da Câmara e da comparação entre a dívida legal entre 2007 e 2014, que eu pensava que, por um lado, já tinha sido suficientemente claro sobre esta matéria e que não haveria dúvidas, mas rapidamente percebi que não é uma questão de dúvidas, é uma questão de intenção, pura e simplesmente, de jogar um jogo político nacional à conta daquilo que são as contas da Câmara Municipal de Lisboa. E, de facto, eu dei-me ao cuidado de detalhar numa folhinha A3, para ser bem visível, porque eu também vejo mal e deve haver mais gente que vê mal, para que possa ser distribuídas aos jornalistas, dado que a oposição, nomeadamente a oposição, e vou fazer aqui uma distinção, evidentemente, a direita, não gostam de ouvir, mas é a direita, até porque a direita deixou de ter prurito sobre a matéria, que até faz conferências conjuntas sobre esta matéria e outras. Mas, portanto, finalmente assumiram-se. Aquela coisa do bom e do mau diminuiu. Bem, mas eu dizia que sobre as contas eu fiz algo que não estava à espera de fazer, que era fazer uma coisa, digamos, tipo escola primária, em que, pegando num conceito que não fomos nós que inventámos, é um conceito que está na lei das finanças locais, não fomos nós que o introduzimos, e é um conceito que é utilizado para avaliar o endividamento municipal, só que, nomeadamente, o vereador-deputado António Proa fica por metade da conta. Normalmente faz a conta, para ali, num determinado sítio, mas esquece que o conceito de dívida legal, que é com base em operações orçamentais, precisa de tirar mais umas parcelas. E não é só tirar em 2014, evidentemente, também precisamos de as tirar em 2007, porque nós somos rigorosos. E, portanto, retiradas as parcelas, permutas, que não se revestem de caráter de operações orçamentais, e as operações de tesouraria, que, como convirá senhor vereador-deputado, as operações de tesouraria, digamos que representam aquilo que o município guarda fielmente, nomeadamente, por exemplo, de retenções de IRS, para entregar ao Estado. Portanto, não é propriamente uma dívida, é um fiel depositário, não faz parte daquilo que são operações que são operações orçamentais. E, portanto, também temos que tirar à dívida. Não somos nós que o dizemos. É o Tribunal de Contas, num parecer que eu vou disponibilizar aos senhores jornalistas, é a lei, e, portanto, nós não inventamos um conceito. O conceito existe e o conceito é utilizado pela legal para avaliar a dívida dos municípios. E, portanto, se não se importa, para lá de fazer jogos nacionais sobre as contas do município, concentre-se no seu papel de vereador, concentrem-se, aliás, senhores vereadores deputados, nos seus papéis de vereadores e deixem lá a luta nacional para outras instâncias e para outros métiers, para outros números, e sobre estes concentrem-se no município e nos interesses do município. Porque se concentrassem nos interesses do município, não andavam a fazer chicana política com estes números. Porque eles significam muito, estes números significam muito, para a estabilidade da relação com os fornecedores. São estes números que nos permitem, hoje, termos as taxas de juros que temos e termos a relação com os fornecedores que temos. Portanto, não é para brincar, isto não é um assunto para brincar. E dito isto, depois, se quiserem, pedem aos jornalistas, porque os senhores não querem, de facto, saber isto, se quisessem, já tinham perguntado, como é que se calcula a dívida legal. Porque, e depois também não podem fazer uma outra coisa, que eu diria que, dadas as boas relações e até os acordos para além de coligatórios que os senhores fazem uns com os outros, seria um pouco estranho que, à data de hoje, vamos aqui fazer um pequeno cenário, não é? Para fazermos comparações 2007-2014. Os senhores, à data de hoje, tinham um valor de 100, 2007, de dívida legal, o PSD. E o CDS tinha 50. Mas, dado o esforço que têm feito para convergir, vamos admitir que se fundiam, internalizavam-se. E então, seria um pouco difícil para comparar os 100 do PSD com os 250 da internalização. Portanto, os senhores, para fazerem a comparação, tinham que somar à data de 2007, quando ainda estavam separados,
as duas dívidas legais. E é o que os senhores também não fazem quando estão a fazer estas contas. Portanto, a EPUL, à data de 2007, era uma entidade autónoma. Portanto, para fazermos uma comparação que tenha o mínimo de razoabilidade, temos que introduzir aqui algum fator de correção. E o fator de correção é pegar na dívida legal da EPUL, somar lá da Câmara em 2007, porque senão estamos a comparar o incomparável. Portanto, olhem, dito isto tudo, já perdi demasiado tempo, já perdemos todos demasiado tempo sobre isso. Se quiserem umas... Eu não me sinto nada professor. O professor aqui é o professor Seara. Mas já estou a precisar de explicar isto desta maneira. Porque vocês não querem aprender como é que se faz, também podem consultar a Degal. Eles também explicam. E, portanto... Mas agora falando muito a sério, parem de brincar com isto, porque isto é um assunto muito sério, tem consequências na receita da Câmara Municipal e na despesa, e, portanto, parem lá com isto e parem lá de fazer de vereadores deputados, umas vezes vereadores, outra vez deputados, aos interesses do país, ou aos interesses do município, ou ao sabor dos ventos. Concentrem-se nos interesses do município sobre estas matérias. Peço-lhes, por favor. Isto soma-se a uma outra coisa que foi dita nessa conferência de imprensa, e que, aliás, foi aqui repetida. Bem, eu não sei, quando estão a falar dos custos com consultoria, se estão a falar à data de quando eram poder na Câmara de Lisboa ou se estão a falar em 2014. Porque nós fizemos um trabalhinho de casa, vocês também podiam ter feito, as contas são públicas. Bem, e um trabalhinho de casa que não custava nada, bastava saber comparar. Mas vocês, de facto, em matéria de números, o rigorzinho, nada. E quanto depois à capacidade de os comparar, piora. Porque eu vou-lhes só dizer uma coisa. À vossa saída deste município, vocês executavam por ano 3.309.000 euros de consultoria em entidades coletivas. E em 2014 esse valor são 974.000 euros. Portanto, para quem queria acentuar que um presidente de Câmara, que por acaso agora é secretário-geral, que é quem vocês querem atingir, disse algo que não correspondia àquilo que era a sua forma de atuar na Câmara Municipal, pronto, de facto, os números desmentem-vos. Isso é, de facto, duro, é difícil de ouvir, mas é a realidade. E, portanto, eu, mais uma vez, vos peço, enquanto vereador das Finanças da Câmara de Lisboa, isto prejudica a Câmara. Este tipo de atitude que passa a discussão política e que passa a análise da gestão para a chicana política de interesse nacional prejudica este município. Aliás, eu gostava mais de vos ver. Eu até pensei nesse momento que vocês iam falar disso, do IMT, ou de outra qualquer situação em que há uma divergência entre a Câmara e o Governo para poderem assumir o papel de defesa do município e dos municípios de Lisboa. Isso é que era um desafio interessante, senhores vereadores deputados. Isso é que era um desafio muito interessante. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao professor Seara, e não querendo de facto entrar aqui na discussão dos números, mas de facto a receita de 2007 não foi aquela que eu referi, mas sim 601 milhões de euros. De qualquer forma, isso é uma pequena nuance que não interessa muito. Estou eu muito longe de querer. Quem me conhece sabe isso, não sou assim tão novo, posso ser novo nestas andanças da Câmara Municipal de Lisboa, não sou novo nem politicamente, nem em termos de idade, infelizmente. Até tenho aqui uns achaques que me estão hoje a perturbar nas costas, não é na cabeça. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria dizer era que, longe de mim, querer coartar a possibilidade, o direito, e eu até diria, em alguns casos, o dever, de as pessoas se expressarem livremente, nomeadamente quem é vereador desta Câmara. Acumula ou não outras funções. Portanto, que fique isso muito claro. Agora, confesso que me faz uma certa confusão e não convivo muito bem com isso, já perceberam, entusiasmo muito, quando percebo que daquilo que supostamente é algo que é objetivo, tem uma fórmula matemática, se consegue fazer, digamos, um jogo político à volta disso. Isso é uma coisa que me perturba, sempre me perturbou ao longo da minha vida associativa e de participação pública, porque me parece que não há o direito de desinformar as pessoas, de martelar os números até dar. Isso é uma coisa que me perturba. Não esteja a abanar a cabeça do vereador Proa, porque se quiser,
Podemos fazê-lo publicamente, a explicação de ponto por ponto das contas da Câmara de Lisboa e desta variação entre 2007 e 2014. As contas feitas não têm nenhuma influência com aquilo que o Sr. Vereador, professor Fernando Seara disse. Não estamos com bases de cálculo diferentes, utilizamos a mesma fórmula. Portanto, não há nenhum fator aqui a perturbar esta análise que tenha a ver com a mudança da lei. Estamos a falar de utilização da mesma forma, dos mesmos critérios. E, portanto, custa-nos muito que depois do Tribunal de Contas dizer que as permutas não são para introduzir na análise da dívida legal, que, como é evidente, as operações de tesouraria não são para introduzir na dívida legal, que se insista em dizer que os nossos números estão errados, que os números que a Direção Municipal de Finanças da Câmara Municipal de Lisboa apresentou nesta Câmara de forma idónea, os seus funcionários que fizeram o seu trabalho e têm o direito de que aqui nesta Câmara lhe seja reconhecida que o que fizeram está bem feito, está de acordo com a lei e não está a ser feita nenhuma ilegalidade, nem nenhum martelanço dos números para dar aquilo que alguém disse em dado momento. Porque se esse alguém disse em dado momento um determinado número e uma determinada percentagem, foi porque os serviços da Câmara lhe deram. Não inventou coisa nenhuma. Já agora, relativamente a esta questão sobre eu estar a defender o António Costa, é evidente que, para mim, a questão que está aqui em cima da mesa, e seria feita com o António Costa, candidato a secretário-geral, ou com outra qualquer pessoa que se tivesse ido embora, é repor a verdade. E os senhores aproveitam o facto de essa pessoa já cá não estar e ter maior dificuldade em defender-se, e até ter um vereador das finanças novo, que tem mais dificuldade também em ter acesso aos números, para tentar fazer um jogo político com isso. E isso eu não posso aceitar. É disso que estamos a falar. Quanto à lógica de abordagem de trauliteiro ou kamikaze, bem, no trauliteiro não entro, porque de facto não sou monárquico e de facto esse termo vem daí, é algo que não me bate, sou um republicano muito convicto, mas quanto ao kamikaze, relativamente aos kamikazes, eu não sei se o Sr. Deputado, o Sr. Vereador tem esta, digamos, tem esta noção. Tenho certeza que é uma pessoa informada. Mas os kamikazes acreditavam que havia algo para além da morte, coisa em que eu não me revejo, e, portanto, dificilmente, por esse motivo, eu estaria a ser um kamikaze, e depois achavam que valia a pena atirarem-se contra um determinado objetivo, estratégico ou militar. Ora, os senhores estão longe de ser um objetivo estratégico ou militar para mim. Eu, de facto, não tenho nenhuma vontade de me atirar contra os senhores vereadores, nem literalmente, nem de forma, digamos, nem de outra forma qualquer. Portanto, estejam completamente descansados sobre essa matéria. Agora, contem comigo para cada vez que não disserem a verdade sobre os números da Câmara, podem ter a certeza que eu virei aqui repô-la, aqui e onde for necessário. Muito obrigado. Tenho mais um motivo de preocupação para a direita. É que eu há pedaços esqueci-me de dizer que a 31 de 12 de 2014 a dívida era de 5,9 milhões de euros a fornecedores e a 31 de 5 de 2015 é de 3,8. Portanto, está a diminuir e continua a diminuir de forma sustentada. Menos 30% que a 31 de dezembro. Eu penso que isso será uma péssima notícia para a direita. Peço desculpa de ser o arauto das más notícias. Relativamente, e compara isto, não sei se recordam, mas eu vou-lhes avivar a memória, nomeadamente ao Dr. Proa, que, no fundo, invocou há pouco a sua experiência na Câmara Municipal. Não sei se é do seu tempo, quando a dívida a fornecedores eram 500 milhões de euros. É Dr. Proa. É que, de facto, está um bocadinho diferente. Sumiram-se-lhe na casa das 100 vezes, está a ver? Assim, uma coisa desse género. Eu também eu disse que ia gastar pouco tempo e vou gastar, Sr. Presidente, mas precisava só de dizer mais uma coisa. É que se fala desta história, bem, para além de se falar da diminuição da dívida de 30, aliás, nós dizemos que é de 45, se as contas forem bem feitas, nem é de 40 na nossa documentação. Mas 30 parece que é pouco. A dívida legal ter diminuído 30 é pouco, é coisa pouca. É que esta discussão às vezes parece um bocado surreal. É que 2007, mesmo com as contas marteladas do Dr. Proa, dá menos 30%.
E isso é extraordinário, que depois a discussão parece que há aqui uma má gestão, apesar de ter sido 30%. Bem, desculpem lá, eu há momentos que fico completamente banzado. Mas a história dos terrenos do aeroporto também não deixa de ser surreal. Porque fala-se dos terrenos do aeroporto como se desaparecesse aquela realidade que estava presente naquele momento. Eu recordo que o Governo precisava de fazer aquela privatização. A Câmara Municipal de Lisboa, há muitos e muitos anos, passando por ela diferentes presidentes e diferentes forças partidárias, reivindicava aquela matéria. E foi naquele momento, inteligentemente aproveitado por o Executivo da altura, que, sabendo da necessidade do Governo, até para cumprir o acordo com a Troika, de vender, de alienar, de privatizar a ANA, aproveitando essa situação, houve uma negociação. E os senhores não se conformam, porque os senhores nunca estão do lado do município. O vosso problema é que não estão do lado do município, estão do lado do Governo. É o que têm dito aqui. Só estão do lado do município para apontar pequenas coisinhas. Os brasões, coisas do género. Quando se trata de questões como o IMT, onde é que o senhor deputado já falou do IMT na Assembleia da República? Votou, foi favoravelmente. Um quinto das receitas significa o IMT, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu até me baralho. Sr. Vereador, é um quinto das receitas. A sua preocupação devia estar aí. É que para o ano corremos o risco de um terço desse um quinto não estar cá. E os senhores zero sobre esta matéria. Caladinhos, a obedecerem à disciplina partidária, por um lado, e por outro, a virem para aqui fazer o papel do Governo, defendendo o Governo nas mais variadas circunstâncias e não havendo uma palavra para defender o município. Isto custa-vos muito ouvir, mas é assim. Eu estou tranquilo. Eu sou assim, isto é assim, eu sou muito pacífico. Só que me entusiasmo, sabe? Porque acredito nas coisas. Eu percebo que para quem não acredita nas coisas é tudo assim uma coisa en passant e tal. Mas eu confesso que passo aqui um limite de entusiasmo. Mas é tudo tranquilo. Não tenham tranqui, como diz o meu filho. Muito obrigado.